Tô com o rostinho feliz, não tô? Bom, hoje um ensino da palavra de Deus. E além do ensino, vou trazer uma surpresa até o final da live, hein? Chegaram aqui os meus amigos fazendo barulho, o negócio tá estreito aqui. Bom, hoje eu vou trazer uma mensagem para vocês. Quero que vocês compartilhem essa live e dar a todos vocês essa menção. Queria agradecer primeiramente, antes desse vídeo, todas as pessoas que têm orado pelo ministério, todas as pessoas que têm contribuído por esse ministério maravilhoso chamado Igreja Santidade de Arrependimento. Estamos vivendo um momento muito bom, estamos apanhando bastante, apanha, perseguição e tal, mas graças a Deus a gente saiu um pouquinho dessa tese de sofrimento e se colocou, a um grau elevado de maturidade, muita paz, e tudo foi para a glória de Deus e tudo cooperou para o seu bem. Bom, antes de eu falar da minha aliança aqui, ó a minha aliança. Ah, olha o presente que eu ganhei. Ó. Fala aí, Luciano, você gostou do presente? Adorei. Mais alto? Lindo demais. Amei, Gostou, né? Luciano? Amei, pô. Você tava comigo, hein? Tava, Aí, ó, nossa. olha só que relógio lindo, gente. Olha só. Deus veste mesmo, né? Deus veste mesmo. Deus cuida mesmo. Cuida ou não cuida, muito Luciano? bem. Prova que cuida bem. Gente, é algo muito lindo. Um relógio. E olha só a minha aliança. Olha a minha aliança. Vou mostrar minha aliancinha aqui. Olha só. Minha aliança aqui. Olha essa coisa. É por isso que eu falo. Deus cuida mesmo, né? Como Deus alivia a lágrima, né? Obrigado pelos presentes. Agora, vamos falar assim. Obrigado pelos presentes, povo. E eu queria, assim, hoje trazer para vocês, fora de presente. Isso aqui é tudo da terra, tudo vai passar. Vamos falar sobre algo muito perfeito. Com muito temor que eu venho pregando a palavra de Deus há mais de 7 anos nessa internet. E todas as vezes que eu trago, depois eu vou falar um pouquinho sobre o meu casamento, vocês aguentam até o final da live. Todas as vezes que eu falo e trago essa mensagem, eu já trouxe essa mensagem mais ou menos umas 3 vezes, e uma das mensagens que eu trouxe foi numa mensagem dentro do Senhor do Altar, me trouxe um impacto. Eu queria que você não saísse do vídeo. Se você quer crescer espiritualmente, você vai crescer. Eu quero que você deixe o seu like, nem deixaram ainda. Compartilhar também, que é necessidade do seu compartilhamento, para que vocês e nós alcancemos o maior número de almas possível. Para mim, é uma das mensagens mais difíceis, vou falar para vocês, mais difícil, porque ela traz um temor muito grande acerca dessa dessa realidade. Então eu queria que você estivesse comigo, trazendo comigo também essa graça, do poder do Espírito Santo. Então hoje eu queria falar sobre aliança, e depois vou mostrar a minha aliança, tá bom? Amém, meus irmãos? Vou mostrar mesmo aqui, meu telefone aqui tá uma benção. Então eu vou mostrar a minha aliança para vocês, que é essa daqui. Depois no final do vídeo eu vou mostrar para vocês por que eu recebi essa aliança, tá bom? Por que essa aliança, faz um pouquinho para mim, por que essa aliança, eu tô com ela aqui, e eu trazer para vocês o pior momento que nós estamos passando, tá? Então, muita gente falando que é brincadeira, não é uma aliança de brincadeira, é uma aliança de verdade, olha só, olha que tá aqui, o nome tá aqui, gente, eu não vou revelar o nome, mas tá aqui, eu vou casar de novo, ninguém acredita, então tá bom, pode ter surpresinha. Bom, abre comigo a Bíblia Sagrada. Vamos falar hoje de algo muito. Já tem um menino ali do meu lado com a Bíblia Sagrada ali, obrigado. E vamos falar da palavra de Deus. Abre comigo a Bíblia Sagrada do Senhor Jesus. Queria que você agora prestasse muita atenção, chega de brincadeira. Vamos pensar uma coisa muito séria. O que vamos falar agora é algo muito sério. E eu queria que vocês tivessem esse tempo, de estar comigo. Abre comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 9, Nossa, vocês são ansiosos, todo mundo. Queria hoje dizer que eu estava no shopping com os meninos, e eu estava numa loja, o menino me conheceu. E aí pediu um abraço e tal. Quando eu fui para outra loja, a menina me conheceu também. Então eu queria agradecer o carinho, né, Luciano? Foi assim? Exatamente. Foi assim? Foi assim, diretor? Muito carinho, muito Você carinho. viu as pessoas? Com certeza. E vale a pena a gente ser fiel, porque se fosse outro ali, estaria sendo retalhado, Bom, hoje eu vim trazer uma palavra muito interessante para a minha vida e para a sua vida, e eu aproveitei, falar um pouquinho sobre a minha aliança, que depois no final eu estarei falando,
Mas eu queria que vocês abrissem de Gênesis capítulo 9, versículo 16. Está escrito assim: o arco estará nas nuvens, e eu verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, todas as espécies que estão sobre a terra. Amém. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. O que é uma aliança com Deus? O que está acontecendo? Nós passamos por vários tipos de aliança da Bíblia Sagrada. Vemos a aliança que Davi fez com Jonatas, vemos a aliança de vários reis, vemos a aliança de várias situações e de vários momentos, né, de Deus com Israel também. Mas tem algo preocupando o céu nesse dia, no século 21 e ainda mais em meados de 2020 a 21, 22. O que está acontecendo com a intimidade sua com Deus? Por que a sua intimidade ela se recuou em vez de ela acelerar? Por que ela se afastou de mais aconselhamento de Deus e se afastou de mais conhecimento da sua verdade? Então, a intimidade com Deus se faz o propósito da aliança. A aliança é a intimidade com Deus. Intimidade, íntimo de verdade. Traz a palavra intimidade de uma forma muito profunda. Então, o que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo com a sua vida? Você olha para dentro de você agora. E eu queria que você, ao menos, olhasse para dentro do seu coração. Eu queria que você olhasse para dentro do seu ser. O que está acontecendo com a sua alma? Porque a sua alma está se distanciando de Deus. Os seus pecados, os seus erros não podem separar aquilo que foi decretado no céu. João 15,16. Não escolheste-vos a mim, mas eu escolhi a vós. Deus escolheu você. Deus te chamou uma grande obra. E essa obra, ela deve ser concretizada. Mas nós estamos perdendo a razão dessa aliança. Por que essa aliança está ofuscada em nossos corações? Por que essa aliança está ofuscada em nosso meio? Hoje eu, trazendo essa mensagem, eu vejo no livro de Gênesis capítulo 9, versículo 16, a primeira aliança que Deus fez com o homem foi com o arco-íris, mostrando para o homem que ele não queria mais destruir a terra, né, com água do dilúvio, porque Deus também viu que realmente foi uma catástrofe, né? Você acha que Deus olhou do céu e deu risada quando viu aqueles gigantes para fora, viu aqueles homens com copos de vinhos, embriagados, nu, muitas vezes, na sodomia, também nas orgias, fora da arca? De forma nenhuma. Foram pregados 120 anos para que aqueles homens se arrependessem. O apóstolo Paulo destaca um dos seus textos dizendo: Noé, o pregoeiro da verdade e da justiça. Automaticamente, Noé, pregoando a justiça, trouxe uma aliança novamente com o homem, tentando estabelecer o homem do juízo para o conserto. O juízo de Deus estava sobre eles. E assim, Deus tomou esse sentimento de estar dando uma chance ao homem. Passou 10, 20, 30, 40, 100, 120 anos. Até que Noé entrou na arca. Jesus começa a ter uma menção nesse fato e parece que quando Jesus vai falando, a gente começa até a chorar. Porque Jesus ele não fala com alegria esse fato. Ele começa a destacar dizendo: olha, será como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Até que Noé entrou na arca. Isso trouxe esse sentimento de destruição. Deus precisou quebrar novamente protocolos, porque ele tinha se arrependido de ter feito o homem. Mas, mesmo assim, tentou 120 anos com uma geração perversa, impura, uma geração que estava longe dos caminhos e do temor do seu nome. Automaticamente o céu se revelasse em tristeza e agonia, pois sabia o destino. Não precisou nenhum anjo tocar trombeta para que o dilúvio chegasse. Não precisou nenhuma taça da ira de Deus, como diz Apocalipse, se jogar na terra, e tampouco um absinto cair no mar. Deus abriu as janelas dos céus e colocou da terra, brotou águas, e ali se tornou-se um tempo de destruição. Então, passando o tempo, a Bíblia diz que Deus, depois desse dilúvio, coloca um arco no céu, dizendo para o homem que ele estava triste e que ele jamais, não vai mais tocar no homem dessa forma tão bruta como ele tocou. Isso mostra uma alienação, ou seja, um sentimento de um destruidor da época para aqueles que foram destruídos. Deus não queria, jamais, não queria mais chorar pelo homem. Ele queria que o homem, ao menos depois de 40 dias, a arca sobre a terra, queria que depois que parasse o Monte Ararat, Noé tomasse a sua autoridade de homem da família e organizasse essa descendência que ali seria para um novo tempo e um recomeço. Mas o próprio cabeça
virou cauda. Noé ali maldiçoando o teu filho. E assim, sucessivamente, vemos uma destruição de novos personagens, como o seu sobrinho também, o seu neto Nimrod, que constrói uma torre de Babel tentando alcançar a glória de Deus. Vemos alianças e votos por todos os lugares. A gente vê que também os votos com Deus foi também um meio de chegar até Deus. Uma coisa mais interessante que me faz chorar é quando eu vejo Caim e Abel saindo, antes mesmo do dilúvio, saindo e tentando trazer para Deus algo muito interessante. O Caim, ele pega as coisas do campo, Abel pega as coisas do campo, Caim era o guardador de ovelhas e pega um cordeiro e ali sacrifica, e ali ele chama a atenção de Deus, ou seja, um sacrifício de voto. Deus estremece do céu e veja o sacrifício e ama o de Caim, aborrece o de Abel, ou seja, executa o Caim mata Abel, porque Abel é o que tomou ali, as ovelhas, e Caim era o lavrador do campo, e então por essas ovelhas ter colocado com carinho e na direção do Espírito pelo sacrifício, a Bíblia diz que automaticamente Deus recusou de Caim e ali amou de Abel. Me desculpa, inverti aqui. Abel, por si só, agora vai ser morto pelo seu filho, pelo seu irmão, Caim. E agora o seu filho, o próprio filho, Jesus Cristo, está vendo os primeiros pingos de sangue na terra dos viventes. Você acha que para Deus foi tão fácil assim? Porque agora Deus e Jesus, os que falaram, façamos o homem. Vamos fazer então. Quem sabe os dois estavam conversando sobre esse assunto. Então a aliança é algo muito sério. Uma aliança é quando você dá a sua vida pela pessoa, a pessoa dá pela sua vida, e os dois se trocam um sentimento de unificação. Então, essa aliança que tinha em Adão, que tinha em Deus, era tão linda que os dois se conversavam no paraíso. Passou-se o tempo, a iniquidade aumentou, Nimrod fez a torre, e ali o povo volta a pecar e começa um povo tenebroso na terra. E uma coisa interessante que no livro de Isaías, no capítulo 24, verso 5, está escrito assim: a terra está combinada por causa dos seus moradores. Desobedeceram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Quando Isaías recebe essa mensagem, quando ele começa a olhar que realmente a aliança que Deus tinha com o homem estava sendo quebrada, lá no Isaías 24, verso 5, nós vemos que ele está dizendo que desobedeceram as leis e mudaram os estatutos. A queda da aliança, ela não foi simplesmente um fato à toa, ou seja, alguma coisa que aconteceu por acaso, não. O homem premeditou. O homem vai pagar porque ele premeditou essa desunião. Você pode ver que aqui nesse versículo, eles mudaram os estatutos, tiraram a glória de Deus, romperam o contrato de paz da criação ao Criador. Então, começa a ver que no livro de Isaías, depois lá no capítulo 54, no verso 10, ele volta a falar de aliança. E ele começa a dizer: embora as montanhas se desviassem dos outeiros, tremam, contudo o meu constante amor não desviaria de ti, nem será removida a aliança da minha paz. Diz o Senhor que se compadece de ti. Você olha um homem no capítulo 24, quebrando a aliança, mudando os estatutos, e agora você vê um Deus, mesmo sabendo que o homem quebra a sua aliança, está dizendo: não, jamais eu removerei a aliança de paz que eu tenho com você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então você vê um Deus que era para falar: você vai quebrar, você vai ser punido. Deus sempre tentou, em toda a nossa existência, Ele sempre tentou fazer com que eu e você sejam diferentes. Todos que morrem tiveram várias oportunidades na vida. Se eu morrer agora, eu tive uma oportunidade de viver uma vida inteira com Cristo. Ele usou pessoas fora, na internet, pessoas amigos. Ele usou minhas lágrimas para me entender que eu tinha que mudar. Então, antes da sua morte, que vai ser a quebra da aliança, que é somente através da morte, você vê que realmente você não vai morrer como inocente. Todas as vias, Deus tenta fazer uma aliança com você. Todo dia, toda hora, todo momento. Deus sempre tenta se chegar perto de você, para que essa aliança não seja removida. Agora, no livro de 54, ele está falando: olha, vocês querem mudar os estatutos? Mudar os juízos? Eu não mudo. Eu quero a paz. Eu ainda, mesmo que vocês ainda me traem 7 vezes,
Ou então, parece que mesmo assim, nós temos que olhar e ver um versículo desse, ao menos pisar em cima, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? 7 vezes? Não digo 7, mas 70 vezes 7. Então vemos que Deus sempre foi misericordioso. Israel pecou quantas vezes? E quantas vezes Deus levantou juízes, profetas, para fazer com que a nação voltasse para Ele. Então a aliança nunca é tarde de ser renovada. Nunca é tarde de renovar uma aliança com Deus. Nunca é tarde de mostrar para Deus que realmente Ele é o único caminho da sua vida. E Ele é o único sistema que faz a engrenagem girar dentro do seu coração. Nós temos sim uma ética, nós temos um comportamento e eles não são bons. Porque todos os nossos pecados nos afastam de Deus e os nossos costumes são errantes. E é por isso que nos afastamos de Deus todos os dias. O homem não quis a paz, deixou a paz e levou a guerra. Guerra esse contra um Deus tão poderoso. Eloquentemente, os nossos corações estão contaminados da sujeira do mundo e não conseguimos raciocinar como devemos. É por isso que o Deus de paz, Ele quer uma aliança nova. Deus de paz quer que todos os homens nasçam de novo. Jesus dizia: para conhecer meu Pai, tem que me conhecer, porque eu sou o único que pode levar o Pai, mas antes de me conhecer, é necessário nascer de novo. Essa aliança do novo nascimento, do batismo da morte, trazendo a existência para um novo homem, faz com que a aliança com Cristo se reflete na aliança com o Pai e automaticamente brindado pelo Espírito Santo. Isso é uma das alianças. Aí parece que eu vejo Deus falando em 54, mas eu começo a chorar nessa hora, porque um dia eu falei uma frase para Deus, eu disse: Deus, tadinho do Senhor, faz tanta coisa boa para mim, para todos os homens, dá chuva do campo, coloca a relva nos seus pastos, coloca as vacas para pastar e servir de alimento ao homem. E todas as vezes nós pecamos contra Ti, fazemos com que o Senhor se entristeça. E aí, quando eu olho Isaías 55, Luciano, isso mexe muito com o meu coração. Porque no livro de 54, ele está revogando o juízo. E agora, em 55, ele diz assim: inclinai os ouvidos para mim, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos firmes beneficências prometidas a Davi. Então você vê um Deus que não era para estar se humilhando. Ele foi traído. Não era para ele estar fazendo isso. Mas o amor dele é tão grande que ele deixou, Paulo diz que deixou a sua glória de Deus e se colocou como um homem e tentou trazer os homens mais perto do seu Pai. E quando eu olhei naquele dia, naquele quarto, eu falei: tadinho do Senhor. Veio algo dentro de mim me repreendendo, porque Deus, não devemos ter dó de Deus. Mas o Espírito Santo não me consumiu naquela hora, porque ele sabia que o meu coração sentiu pena. E eu comecei a ver que realmente a penalidade de nossos fatos, e porque erramos tanto, porque fazemos tanta acepção dos seus mandamentos em nossos corações, porque fugimos da realidade. Por que esse Deus tão bonzinho está no céu te guardando sem você merecer? Além disso, jamais faz acepção de pessoas. Não podemos afirmar se porque ele levou Pedro, Tiago e João no Monte das Oliveiras e deixou oito discípulos para trás, porque tinha 11, Judas estava com o malote do dinheiro pronto para traição. Não podemos dizer que ele faz acepção de pessoas, porque tem pessoas que são chamadas e tem outros que são eleitos. Os eleitos é o que Deus mais confia. Eleitos são esses que Deus olhou e viu algo neles, que ele viu que tinha algo interessante, não que os outros não tinham, mas eleitos são homens que Deus confia um trabalho, que Deus confia uma dádiva, que Deus confia uma obra, um ministério, uma responsabilidade maior.
Então, automaticamente, esses têm um peso maior. E esses carregam o peso da cruz de uma forma muito mais forte, de uma forma muito mais cansativa. Mas aqueles chamados são os que ficavam em retaguarda para os que foram à frente. Vemos também a história de Josué e Caleb, que tomou a terra de Canaã, mas aqueles outros que ficaram, Deus não faz menção deles, mas ficaram em retaguarda. E assim também vemos Josué pedindo para que o povo buzinasse a buzina e tocasse os chifres, até que às 7 voltas os muros de Jericó caíssem. Então tem pessoas que Deus revela nome, como Josué e Caleb, esquecer daqueles 1 milhão de pessoas que saíram do Egito. Então, tem pessoas que estão à frente do trabalho e elas, por muito vai dado, mais é cobrado. Mas são essas pessoas. Como eu fui chamado, eu fui eleito para isso. Por isso que não é fácil a minha vida. Eu não escolhi para estar aqui. Você também não escolheu para estar aqui. Nós não escolhemos. Nossa vida no passado era sem temor. A gente, essas horas, era para estar fumando, bebendo, se drogando. Nossa vida era como se fosse uma vida rotineira, uma vida sem sentido, uma vida regada a sexo, a prazeres carnais. E quem diria, nós naquele dia, imaginávamos que um dia a gente estaria com a Bíblia em frente ao nosso braço. Mas Deus nos escolheu. Não foi uma escolha nossa. Então, automaticamente, Ele viu algo dentro de nós, que traria para nós um juízo de aliviação. Ou seja, Deus conhece o nosso passado, porque Ele conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele se faz presente na nossa vida e Ele quer te dar um futuro brilhante. E é por isso que não é fácil carregar essa aliança, porque essa aliança chegou na hora que a gente não estava preparado. Então, Paulo começou a escrever em suas cartas dizendo: olha, eu preciso buscar a santificação até chegar à estatura de varão perfeito. Porque quando Jesus chamou ele, Paulo estava com cartas de morte a caminho de Damasco. Ele não estava orando nem jejuando. Então, esse confronto aconteceu conosco. Quando Deus nos chamou, nós estávamos despreparados de tal forma. Então, para carregar essa aliança, entender essa aliança, ela não é para qualquer um. É uma aliança de fardo pesado. É uma história que se define como sofrimento. E é isso que o Espírito Santo está falando com você. É isso o que o Espírito Santo está dizendo para você. Que essa aliança é necessário ser avivada todos os dias. A terra vive no seu sofrimento, o apocalipse está às portas, e muitos se padecendo. E Jesus começa a coçar a cabeça, quem sabe? E ele vai coçando a cabeça, coçando. E ele começa a dizer para Pedro: Pedro, mas se um dia o Filho do Homem vier, será que ainda achará essa aliança na terra? Porque a maior perfeita aliança foi a fé. Fé é o fio e fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Então, pela essa fé desejável e ainda não vista, ela é esperável. E assim, esperamos naquilo que não podemos ver. Porque se esperamos aquilo que vemos, isso não é esperança. Então, automaticamente, vemos a aliança como um projeto de fé, como um projeto de guerra, como uma estratégia de continuar com Cristo. Essa nova aliança veio através de Jesus Cristo. Não é mais uma aliança de cordeiros imolados na pedra do sacrifício. Agora, o cordeiro sem mancha foi sacrificado e o seu sangue nos trouxe uma nova aliança. E aí, agora, o próprio Deus se coloca diante dessa aliança para nos fazer melhores. Jesus, ele estava preocupado comigo, ele preocupado com você. E ele disse que jamais, mesmo ainda, jamais lançarei fora um dia os que me buscaram. E se deixar alguém cair, ou com alguém cair, nós vamos estar agora voltando atrás para buscar o que estava perdido, porque deixarei 99 ovelhas para que estava perdido. Então, a aliança do Senhor. Em Hebreus capítulo 13, no verso 20, diz assim: ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então, Jesus, o grande pastor, que traz a sensação do sangue de correr em nossa mente e vívida de esperança e espiritualidade. Não que teu sangue está dentro de nós, mas que a tua paz reine dentro do nosso ego
para a destruição de fortalezas. Fortalezas essas que nos fazem errar. Fortalezas essas que nos fazem a pecar e nos jogam para longe de Deus. Então essa nova aliança. Aquela aliança que parece que quando Jesus ele pega e disse, essa é a aliança, a nova aliança do meu sangue. Tomai e provai toda vez que tomai, lembrai de mim. Então parece que Jesus está falando ali na Santa Ceia, que ele fala, e esse é o meu sangue derramado por muitos por remissão de pecados. Essa é a aliança do meu sangue. É a nova aliança. A Bíblia diz que a segunda aliança veio para aniquilar a primeira. Então, se nós temos duas alianças, do Velho Testamento a primeira e do Novo a segunda, vemos que realmente Deus mudou as estratégias. Colocou Jesus agora como uma aliança eterna. Um grande sacerdote maior que Melquisedeque. Para dizer para você nesta noite que Ele não te esqueceu. Que Ele te ama. Como uma princesa, um menino apaixonado, que quando larga da namorada, fica depressivo no quarto, não quer falar com a mãe. Assim é o Espírito Santo também. Quando você afastou, quando você quebrou essa aliança, Deus chorou. E é isso que Jesus quer. Ele quer que você volte para Ele. Jesus não quer teu dinheiro. Jesus não quer teu carro. Jesus não quer tua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu e meu Pai entraremos dentro dele e faremos dele morada. Jesus quer que você se arrependa dos seus pecados. Jesus quer que você se limpa das injustiças, da sujeira, de tudo que não promove mais a paz dentro de vocês. Então, mas Deus, em Hebreus 8:10, repreendendo-os diz, virão dias, diz o Senhor, que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Está escrito lá em Hebreus 12:24. A Jesus o mediador de uma nova aliança e o sangue da expressão que fala melhor que o de Abel. Então Hebreus 8:10 está dizendo que ele fará uma nova aliança. Agora, a aliança com Cristo, ela é feita de primeiro jeito de você conquistar essa nova aliança é com o tempero, e o tempero da humildade, de você reconhecer aonde você errou. Reconheça. Reconheça que você é um pecador miserável. Pois aqui temos 1.400 pessoas ao vivo. E todos pecaram. Ninguém é mais que ninguém aqui dentro. E todos carecem da glória de Deus. Pois a expectação de um novo tempo ainda está na terra. Deus quer que todos reconheçam os seus pecados. E volte para mim, diz o Senhor. Treme os céus, abale as ilhas, ruge os mares, pela espantosa e gloriosa presença do Senhor. Que diremos, pois, se Deus é por nós? Quem será contra nós? Agir do Senhor, quem impedirá? Ei, você é a maior essência que Cristo reconhece na terra. Algo especial está atrás dos seus olhos, chamado alma. Chora, que cansa, que entristece, que dá motivos muitas vezes de querer parar e tirar
a aliança do seu coração. Mas você tira a aliança do coração, mas você não tira as marcas dela. Porque quando a aliança ela é colocada dentro do coração, ela deixa cicatrizes. Porque ela é posto de uma forma muito carinhosa. E assim, ela deixa uma marca de amor e carinho. Ao ponto que aquele jovem que largou tudo, a aliança que ele tinha com o pai, ele foi com os porcos, mas lembrou do amor e do carinho que ele tinha na casa do seu pai. Então, recomecem novamente, voltem novamente. É lógico que o juízo está chegando e logo, logo estaremos embora daqui. Devemos lembrar e deixar bem lembrados que tudo que nós passamos, toda tribulação, há um resultado de peso de glória, aonde um dia o céu se abrirá e como asas nas alturas estaremos para sempre com o Senhor. E assim seremos um só povo. E eles serão um só povo, e eles serão um só Deus, um só povo, um só Espírito. Então, por que achar que o erro pode trazer para você os simples fatos de entender que você não consegue acertar? Por quê? Por que desacreditar de vocês mesmos? Por que olhar para trás? Sendo que nós sabemos que se a gente olhar para trás, isso aqui não vai nos dar resultado algum. Peçam o exército para o povo marchar, porque a minha aliança ainda está com o povo. Então, eu peço ao povo que marche. Eu peço ao povo que marche. O povo tem que marchar. E é isso que nós esperamos. Que vocês entendam. Entenda por que Deus os chamou. Ainda dá tempo de retomar as vossas alianças. Medita em casa. As promessas do Senhor não falharão. Suas palavras são fiéis e se cumprirão. Quem crê em Deus vencerá. E o louvará. Os que confiam em Deus, novas forças terão, poderão até correr e não se cansarão. Eita glória, cante assim, ó, olha só, vai! Como águias nas alturas, porque em Jesus são novas criaturas. Quem nele crer não morrerá, mas a vida eterna no céu terá. Ainda há esperança para você. Renovar a tua aliança ainda hoje.
Jesus está te chamando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarão descanso para vossas almas. Quem crer em Deus vencerá e o louvará. Os que confiam em Deus novas forças terão, poderão até correr e não se Águas nas alturas, porque Jesus são novas criaturas. Quem nele crer não morrerá, Mas a vida eterna receberá. poderão até Vocês não podem parar agora. Não dá. Não é hora de parar. Não vai chorar mais. Nós vamos conseguir renovar essa aliança. Nós vamos conseguir renovar algo que está no nosso coração. Porque dentro de nós dá vontade de voltar como nós éramos antigamente. Dá vontade de olhar e dizer para nós mesmos que nós conseguimos, que nós podemos e que nós podemos ser melhores. Então, nunca é tarde de renovar a sua aliança. Nunca é tarde de mostrar para Deus que você está arrependido dos seus pecados. Não. Quem crê em Deus e o louvará. Os que confiam em Deus novas forças terão, poderão até correr e não se cansarão. e voarão como asas das alturas, porque Jesus são novas criaturas. E nele crer não morrerá. Olha só. Então, aí fica, Pastor Júnior, eu não consigo orar. Pastor Júnior, eu não consigo orar, Pastor Júnior. Eu não consigo orar. Pastor Júnior, eu não consigo orar. Peraí. O que está acontecendo? Por que a oração sumiu de você? Por quê? Por que a oração sumiu? Por que você não consegue mais orar? É porque Jesus falava que tem um problema no campo da semeadura. E o maior problema no campo é quando a semente vai crescendo, mas as preocupações deste mundo nos sufocam. As preocupações desta terra nos sufocam. Automaticamente, nós vamos sufocando pela destreza de se preocupar com as coisas daqui. Então, você não pode, de forma nenhuma. A sua queda foi para a glória de Deus. Diga assim comigo, a minha queda. Quer ver que tem santarrão aqui que vai falar que eu não caí, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, eu não caí. Santarrão, você nunca vai ter uma aliança perfeita com Cristo. Santarrão, nunca. Diga assim, a minha queda
me fez melhor. É, Deus tremendo. Vamos usar aquilo que joga pra gente como ponte de autoajuda. Diz assim, a minha queda me fez melhor. E eu acredito que eu consigo. E se eu cair, Deus há de me levantar. Fala com Deus. Vocês que querem fazer uma nova aliança com Deus, Luciano vai contar quantas pessoas. Escreve, eu quero fazer uma nova aliança com Deus. Vem aí, Luciano, quantas almas? Vai contando aí. Enquanto eu levar no hino, você escreve aí quem quer fazer aliança com Deus. É hoje, nós vamos orar daqui a pouquinho. Vai contando aí. Luciano, pessoal de casa também aí, vão ajudando aqui. Não precisa nem contar, Luciano, vai contando na mente. Olha. Tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Todo mundo. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias amargos. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que não vem pra morte. É pra você vencer. É pra você vencer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que não vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Muitas pessoas agora já estão, agora, no exato momento, já estão agora chorando. Muitas pessoas chorando agora ali. Nós vamos agora orar por você. Nós vamos orar para que Deus possa agora fortalecer a tua vida, te dar graça para que você possa voltar para Deus. Põe a mão no seu coração, assim. Feche seus olhos. Vocês todos vocês, fecha os seus olhos e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Você vai pedir perdão de seus pecados. Você vai dormir hoje na presença do Espírito Santo. Se ontem o teu sono não foi legal, hoje vai ser. Hoje nós vamos ver o Espírito Santo entrar dentro da sua casa, te pegar pela tua mão direita e dizer, olha, vamos continuar? Vamos continuar? É isso que Deus vai fazer na tua vida hoje. É isso. O Senhor hoje vai trazer para você uma nova esperança. O Senhor vai trazer para você um novo tempo, uma nova hora
em um novo momento. Senhor, meu Deus e Pai, são mais de 300 pessoas que quiseram agora, Deus, se reconciliar com o Senhor. Pai, eu sei que o Senhor me ouve, eu acredito que essa credibilidade que temos um para com o outro é a coisa mais linda. Foi sim chamado, Deus, por uma grande obra, e agora eu não executo meus trabalhos e tampouco as minhas forças. Eu agora, Senhor Jesus, com o poder da Tua glória, eu já sinto milhares de anjos descendo do céu, indo na casa desse irmão, dessa irmã, e trazendo paz, renovo, graça, conforto. Meu Deus, Luciano, que coisa tremenda que eu estou vendo aqui. São centenas de milhares de anjos. Tem pessoas vendo anjo na casa agora. Tem anjos abraçando pessoas. O Espírito Santo está na frente, enviando os anjos nas casas de várias e milhares de pessoas que aqui se encontram ao vivo. O Senhor agora, Pai, obrigado por essa revelação divina e essa visão poderosa. Pai, precisamos de mais soldados, soldados celestiais, aqueles que carregam uma tenaz, tirado do teu trono. Ó Deus, querubins, serafins, que estão agora como guardas de fogo, que rodeia esta casa, que traga, ó Deus, liberdade, que traga, ó Deus, renovo, que Deus agora, Senhor, traga agora a credibilidade da confiança de acreditar que o Senhor é Deus e ainda cuida do teu povo. Meu Pai, eu te agradeço pela glória do teu Espírito e pela mão, Senhor, do teu poder, ó Deus da glória, ó Deus de Israel, ó Deus que não dormita, ó Deus santo e imaculado, ó poderoso Senhor, na mão de misericórdia e na graça bendita do teu Espírito Santo, nós estamos, Senhor, fazendo uma nova aliança contigo, aliança essa, ó Deus querido, que muitas vezes quebramos pela fraqueza da carne, pela extensão dos corações e também, ó Deus, pela revogação do nosso entendimento, pois os pensamentos, ó Deus, são frágeis e as lutas são constantes. Ó Deus Santo, Deus glorioso, adorado seja o teu nome para todo sempre. Aviva a tua obra, ó Espírito Santo, aviva, meu Pai, a vida desse irmão, essa irmã que também se encontra comigo, ó Pai, nessa deficiência espiritual. Meu Deus, eu livro, ó Deus, agora, Pai, ó Deus, cara, eu ligo também no céu os livramentos que o Senhor tem dado, a glória do teu poder, a majestade da tua presença, ó Senhor eterno, Deus de Israel, que não dormita, que enviaste o teu Filho Santo, Jesus o Cristo, para nos transformar, para nos limpar de todo pecado. Serei churabanarabai, turecante rebena sobre cantaramagai. Senhor, limpa, Senhor, na nossa vida todo pecado, toda injustiça, toda maledicência, toda depravação maligna de Satanás e seus demônios. Ó Deus de eternidade, quebra, Espírito Santo, vai quebrando, meu Pai, a vida, Senhor, dos irmãos que também, ó Deus, se encontram na prostituição, na aliança de novo tempo, que caíram, ó Deus, no pecado de morte, no pecado, Senhor, também, ó Deus, caíram da glória, da morte espiritual, do adultério, da prostituição, da malícia, da avareza, Senhor, da mentira, da fofoca e do engano. Senhor, são pessoas que um dia o Senhor escolheu. Aviva, meu Pai, o coração desses irmãos agora, para que eles possam sentir o toque do teu Espírito e da graça do teu amor. Ó Deus bendito, Deus poderoso, o tempo do fim está próximo, precisamos ser santificados para estar no arrebatamento da igreja. Senhor, nos prepara para o dia do fim, o dia que acabará todas as coisas, o dia, Senhor, onde nós desceremos à sepultura, e assim, meu Pai, o Senhor nos livrar, Senhor, da morte e da condenação eterna. Pai bendito e eterno, abençoa agora, tocando os corações, esses que estão chorando, homens, mulheres, em todo o Brasil, que estão chorando comigo, nessa hora gloriosa, neste momento de dor, ó Deus, e de petição ao teu Espírito Santo, para uma nova aliança. Pai, aviva a tua obra, aviva, Senhor, a obra do teu Espírito Santo, e nos dá direção, ó Pai, para estar, ó Deus, na tua presença, meu Deus querido, ó Deus bendito e de misericórdia. Abençoa agora, tomando de teu poder, andarai, tomandarai, chorecante, rebanagachai, em nome de Jesus Cristo. Devolve, Senhor,
tudo que o povo, ó Pai, perdeu. Alimenta, Senhor, a sua graça e o teu poder para a glória de Deus, o nosso Senhor. E todos em casa, diga amém. Você que está com a sua mulher do lado, abraça a tua esposa. Esposa, abraça o marido. Você que está com a sua filha aí, abraça a tua filhinha também. Fala, filha, eu te amo. Nós vamos vencer, nós vamos para o céu. Você que está com a tua avó, você que está com o teu irmão, você que está não conversa com a sua mãe, vai lá agora na cozinha, vai no quarto da sua mãe, dá um beijo na testa dela, fala, mãe, eu te amo, me perdoa por não ter falado com a senhora. Você que está com seu primo, liga agora, manda um WhatsApp, fala, eu te amo, me perdoa, vai, aviva a tua obra, Senhor, aviva o povo para a vida e não para a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Já aconteceram milagres, hein? Olha só, os testemunhos estão chegando aí. Cadê os caroços que sumiram? Cadê as pessoas com dores que já foram embora? Tem pessoas curadas. Cadê a pessoa que viu o anjo? Eu quero ver as pessoas que viu o anjo, hein? Escreve aqui. Olha, Luciano, me ajuda aí. Tem pessoas que viram. Tem uma pessoa arrebatada aí, hein? Tem uma pessoa arrebatada aí. Olha, Deus arrebatou pessoas aí, ó. Olha lá, uma paz aqui, pastor Júlio. Olha só também o que aconteceu aí. Olha, minha mãe, olha só. Vai, conta o testemunho, escreve aí o que aconteceu com você. Cadê a dor de cabeça? Sumiu dor nas costas também. Olha só, vai falando testemunho. Eu queria ver um anjo. Pastor Júlio, eu estava orando. Vai, mais rápido, vamos, gente. Pode ler lá, pode, eu estou leve. Então, muitas pessoas sentindo uma glória. Minha dor de cabeça sumiu na hora, pastor. Está ali, canal do Eduardo. Outros também. Uma paz que está sentindo na minha casa. Parece que a luz do meu quarto está mais clara. Muita paz. Meu Deus, meu pescoço estava doendo, passou. Outros dor de cabeça, me arrepiei inteira. Quem viu o anjo? Quem viu um anjo, um ser de branco? Escreve aí. Eu vi um ser de branco andando em casa. Eu vi um anjo. Olha só, também lá. Olha, sumiu a dor nas costas. Estou muito leve, pastor, muito leve. Uma paz muito grande. Outros irmãos também, vai lá rapidinho, vai, irmãos. Rápido, eu vi. Maria Chagas viu o anjo lá, hein, Luciano? Maria Chagas acabou de ver o anjo andando na casa dela também, tá bom? Olha só, eu estava orando quando meu marido voltou na live e eu comecei a chorar. Olha, outros também, uma paz muito grande. Eu estou melhor, pastor Júlio. Olha só que interessante. Olha lá, pastor Júlio, sonhei que o Senhor arrancou com a mão nova o estômago do meu esposo. Que lindo! Olha que coisa. Zé Carlos viu uma luz branca aí. Zé Carlos também viu uma luz branca? Zé Carlos viu uma luz muito branca também, tomando a sua casa. Também o Senhor Jesus está mandando milhares de anjos. Eu vi uma visão muito tremenda. Mãe, vai. Mais força, pastor. Muito obrigado. Linda a presença do Senhor. Estou melhor, estou sentindo muito mais paz. Isso. Vamos embora daqui. Jesus está voltando. O tempo do fim está próximo. Paz muito boa. Vai contando testemunhos aí. Mais testemunho, calor no corpo. Outros também lá que estavam tristes, angustiados, sofrendo, que estão agora sentindo essa graça, sentindo a presença do Espírito Santo e deu poder. Olha como Deus está agindo. É uma paz que eu nunca tive, estou sentindo. Aleluia! Olha que glória, olha que poder, olha que coisa tremenda. Deus é tremendo, igreja. Olha lá, muitas coisas acontecendo. Estava chorando, estou sentindo uma paz, eu estou sentindo mais graça. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos outros milagres. Cadê os caroços? Os caroços que sumiu. Você já... Meu quarto clareou bastante. Tá, tem o caroço que sumiu. Cadê os caroços que estão subindo no corpo? Tinha pessoas com dores nas costas também, destravando a coluna. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Eu na sala, um anjo. Olha lá. Tem uma mulher que viu uma sala, um anjo. Eu acho que é a Letícia Chaves. Ela viu na sala um anjo também, de pé na sala, né? Então, automaticamente, o Espírito do Senhor nos trouxe essa paz, essa alegria, essa força, esse recomeço de nossa própria vida. Bom, como eu disse que eu ia deixar para o final, tá bom? Que bom, né, que vocês voltaram para o Senhor. Olha, esse tinha um vento forte. Isso aqui é aliança, tá bom? Eu estou casando hoje, tá aqui dia 7/12 de 2021. Aqui na aliança está escrito Jesus. Essa aliança eu vou estar com ela. Hoje eu volto a ser melhor do que eu era. Hoje a minha vida volta a ser melhor do que eu estava. Hoje eu faço uma aliança de vida, uma aliança eterna, como Jesus fez com vocês. Então eu prometi nessa aliança
que eu precisava orar mais, que eu precisava jejuar mais, que eu precisava estar mais próximo do povo, que eu precisava trabalhar muito mais do que eu tenho trabalhado. Então, eu hoje, aqui vocês, é uma aliança de ouro, né? Tem aqui o nome de Jesus, não dá para vocês verem, mas eu coloco na minha mão diante de vocês, né? Como uma aliança, como um sentimento, não somente nos dedos, mas um sentimento no coração. E hoje eu coloco e renovo a minha aliança com o Senhor também. Então, eu queria que vocês ali se alegrassem, que vocês voltem, se esforcem, vão dormir, vão descansar, mas não deixam de acreditar em vocês. Eu queria deixar bem claro que eu acredito em cada um de vocês, que a gente vai conseguir chegar naquele céu. Logicamente que a porta é muito estreita. Também é claro que o caminho é apertado, mas vamos conseguir chegar lá. Eu sei que é com muita dificuldade que o justo se salva. A única coisa que a gente tem nessa vida é a salvação de nossa alma. Porque o carro fica, o dinheiro, as viagens, tudo na vida é ilusão. E o que nós precisamos é estar juntos, firmes, juntinhos. Você aí em casa e eu aqui. Eu tentando transmitir para vocês o amor, a graça, o conhecimento que Deus me deu, para que vocês consigam também. Né? Tudo que eu passei, prisões, angústias, perseguições, me abalaram, me colocaram dentro de um poço fundo. Mas o Senhor é um Deus, né, que está aqui conosco, né? Então, eu queria agradecer a Deus por todos vocês, porque vocês são muito especiais. Eu sei que vocês passam lutas, dificuldades, às vezes está angustiado com o esposo, ou problemas de desemprego, às vezes está passando uma luta financeira, mas o que vocês têm? Uma alma que não pode o homem comprar, uma alma que o homem não pode tocar e que não há preço. Então, sejam fortes, constantes, não olhe para a direita e nem para a esquerda, porque a direita e a esquerda, elas querem nos diminuir. Então eu queria louvar a Deus por cada inscrito que oraram por mim, por esse alto renovo, e vocês também, né, que continuem firmes e fiquem firmes. Eu vou estar aqui para ajudar vocês. Mesmo chorando, mesmo passando lutas, eu vou estar aqui. Pode contar comigo. Mesmo ainda que você não tenha um amigo, eu sou teu amigo. Eu não quero que você se perca. Porque não é fácil. Os nossos amigos nos traem. Mas eu não vou trair vocês. Vou estar aqui, sofrendo como tenho feito 7 anos, tentando desistir várias vezes, mas acreditando em cada um de vocês, que vocês conseguem, vocês podem. Vocês têm dentro de vocês uma razão de continuar. Vocês estão vivos. Não pode parar agora. Vocês são almas preciosas demais. E Jesus ama muito você. Tudo. Ama muito. E Ele quer um dia encontrar com você. Lá no céu. Lá no céu. É lá. É lá no céu que Jesus quer te encontrar. Que Deus os abençoe. Peço perdão a todos vocês. Pessoas que eu magoei na internet. Você que me seguia, viu uma coisa que não gostou, te peço perdão. Peço perdão a todos vocês de que a gente conseguiu reconciliar e vigiar o dobro. E que a gente possa ser forte, porque prisões, separação de família, tudo me chegou a passar por cima de mim. Mas não me matou. Estou aqui de novo. Tudo que eu passei para um homem normal
ninguém aguentaria. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui porque Jesus me trouxe aqui. Ele me guardou na cadeia, na prisão, fora da prisão, e tem me dado muita graça. Colocado seus anjos para me guardar. Eu louvo o nome do Senhor por isso. E eu quero dizer para vocês, não desanime. Sejam fortes. Você vai vencer. Você vai correr e não vai cansar mais. Vamos. Falta um pouquinho de tempo. O que há de vir virá. E não tardará. Amo vocês. O segredo que todo mundo sabe. Eu acredito em você, hein? Queria que você comentasse aqui para me deixar um coraçãozinho no seu comentário. Pode fazer isso? Então tá. Amo vocês. Boa noite. Durma com os anjos. E vai lá, guerreira. Vai lá, vencedor. Vai lá, vencedora. Amo vocês. Deixa um comentário de amor. E eu deixarei um coraçãozinho de amor também. Você consegue. Você pode. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.